E aí, pessoal, hoje a gente está com o nosso primeiro Cortez Talks para falar um pouco sobre um movimento que aconteceu com os clientes de telecomunicação, os provedores de internet, mais conhecidos, né, durante a pandemia. Com a pandemia, os provedores tiveram um crescimento muito rápido e com esse crescimento, os provedores também enfrentaram diversos desafios. E é sobre isso que a gente vai falar com os nossos especialistas convidados de hoje, o Felipe e a Rebeca. Sejam bem-vindos, né, ao nosso primeiro podcast. Como o Sérgio falou, a gente vai conversar um pouquinho, né, de como foi, né, de como, durante esse período da pandemia, os principais desafios que os clientes de telecom encontraram. Felipe e Rebeca, sejam bem-vindos. Obrigado. E aí, né, como foi esse desafio? Felipe, que está aqui presente, né, hoje ele está à frente da gestão da consultoria. E aí, como foi que surgiu, né, primeiramente, né, aí a consultoria, e como foi que surgiu também as dores desses clientes? Como foi que esses clientes chegaram até você? Começa então pela história da consultoria? Pronto. Na verdade, eu acho até que o Nicolas já explicou um pouco, mas, enfim, a história da consultoria, na verdade, foi por uma necessidade dos nossos clientes, que o escritório ele surgiu como um escritório de advocacia, né, e que em determinado momento surgiu a necessidade de incorporar a contabilidade, e aí, como um próximo passo, a consultoria veio também para suprir as demandas do cliente, né, na área de gestão financeira, processos, estratégia, enfim, diversas demandas aí dos clientes. E aí, nesse contexto, a gente, no início da consultoria, a gente focou muito nos clientes de telecomunicação, os provedores de internet, e a gente pegou essa fase aí, né, dessa pandemia e todo esse movimento que aconteceu nesse mercado de telecomunicação. E foi curioso porque, embora essa pandemia, né, tenha gerado uma crise enorme, né, em escala global, muitas empresas, na verdade, até fecharam as portas, em compensação, outras tiveram crescimentos assim, bem expressivos. E um desses mercados foi justamente o mercado de telecomunicação. Só que, junto com o crescimento, vem as dores, né? Que a gente chama das dores do crescimento. E assim, por um lado foi muito bom, porque aquela pessoa que eventualmente não tinha uma internet em casa, com a pandemia, passou a ficar todo mundo enclausurado ali em casa, num lockdown. E aí o cara que tinha só uma internet ali de dados móveis, por exemplo, ele viu que ele teria necessidade de uma internet mais rápida, né, etc. Então foi quando aconteceu essa alta demanda e essa alta procura por internet banda larga. Foi quando diversos clientes aqui do escritório experimentaram esse crescimento aí bem expressivo. E aí, paralelo a esse crescimento, obviamente, vieram as dificuldades, né? Então, um crescimento muito alto demanda o quê? Investimento. E a gente sabe que nesse mercado de telecom, o investimento ele é um fator crucial, porque ele não tem como uma telecom crescer sem investimento. Toda vez que você coloca um cliente na base, você tem que investir para colocar o cliente, você tem que comprar ali o kit de instalação, etc. Então, o primeiro ponto aí que eu diria, o primeiro problema assim, enfrentado, foi justamente a fonte de financiamento, onde conseguir o recurso. Né? Principalmente eu estou falando aqui de pequenas e médias empresas, né, de telecom. Então esse foi o primeiro desafio. O outro desafio, obviamente, é a parte operacional, que aí a Rebeca pode falar um pouco melhor, que foi um outro desafio enfrentado, né, pelos clientes. Assim, em geral, os provedores, eles têm bastante problema com o estoque. É comum isso. Porque é mais difícil, porque normalmente as pessoas que são donas de provedores, elas são mais ligadas à parte técnica. Então essa parte que fica por trás, ela fica um pouco capenga. Então eu diria que estoque é uma dor muito grande. Depois a gente tem a questão de atendimento, porque como o Felipe disse, cresceu muito rápido. E uma empresa que cresce muito rápido, ela às vezes até cresce desorganizada. E depois que você está ali na sua preocupação de colocar
cliente na base, porque você fez um grande investimento, depois é que você vai pensar em organizar. E as dores operacionais, eu posso dizer que, em sua maioria, o estoque é a principal. Verdade. E também porque, às vezes, o cliente cresce aqui, aí não fica só nessa região, ele vai para uma outra região, aí tem que ter estoque em 2 cantos diferentes, o controle, o gerenciamento fica difícil para poder controlar esse material em espaços diferentes, né? Exatamente. Então, além também da gestão de pessoas, quando você cresce muito rápido, às vezes as pessoas que estão na sua liderança, ela não acompanham. E aí as pessoas também têm dificuldade. Tem que ter essa questão também de crescer e, como é que eu posso dizer, o conhecimento, não é conhecimento, é questão de... É colocar as pessoas, você tem que aumentar o time, não tem jeito, né? Você tem que aumentar o time e às vezes essa necessidade rápida de expandir, né, o time realmente algo que é desafiador, porque é como a Rebeca falou, normalmente o empresário é aquele cara que ele instalava, um cara mais técnico, lógico, tem as exceções, mas normalmente é assim que a gente encontra. Então aí ele é muito técnico, aí chega na parte mais gerencial, gestão de pessoas, etc, ele tem essa dificuldade. Então é isso. E outra dificuldade também é, essas pessoas, quando elas crescem, não vou dizer que todas, né? Mas em sua maioria, elas estão com a mentalidade de quando ainda não tinha crescido. Então, quando a consultoria chega, a gente também encontra um pouco de resistência no início. Porque é mudança, né? Tudo que é mudança, a pessoa encontra um pouco de resistência. Verdade. Perfeito. Trazendo um pouquinho mais agora para o lado da consultoria, né? Para o cliente entender um pouquinho, né? O cliente que não conhece a gente, ou então que não sabe ali muito bem qual trabalho que a consultoria vai, né, fazer ali com ele. Explica um pouquinho para a gente, quando a consultoria chega lá, o que ela vai ver, o que ela vai atuar. Pronto. Aqui na consultoria a gente tem diversos produtos, na verdade, né? Diversos serviços que a gente pode auxiliar, né? Assessorar o empresário. Então a gente tem aqui gestão de processos, gestão de pessoas, marketing, gestão financeira, né, estratégia empresarial. Então assim, são diversas ferramentas que a gente coloca à disposição do empresário para que ele consiga atingir o objetivo dele. Né? Que o objetivo do empresário normalmente eu quero crescer meu negócio, quero expandir, quero ir para outra área, quero aumentar o número de clientes, ou eu quero vender o meu negócio, enfim, eu quero investir em outra coisa. Então o empresário tem muitos planos, muitos objetivos, e a gente está aqui, na verdade, para tornar esses objetivos, esses planos em realidade, trazer isso para a prática, né? Então, ser mais fácil, né? Exatamente, para que consiga ter mais sucesso, digamos assim, nos projetos dele. Então, assim, sendo um pouco mais prático, na parte de gestão financeira, por exemplo, é muito comum o cliente não saber a diferença de uma DRE, um balanço patrimonial, um fluxo de caixa. Então, a gente traz todo esse know-how de gestão financeira e aplica na prática. Mas aí, o diferencial é o quê? Normalmente, o que acontece nas consultorias? Você traz o conhecimento, diferencia ali o que é uma coisa da outra, mas o problema está lá na fonte dos dados, por exemplo, que a pessoa, por exemplo, não usa o sistema dela, o ERP, ela não insere os dados da forma correta no sistema, então tudo isso vai impactar lá nos demonstrativos financeiros e depois numa tomada de decisão, né, baseada numa informação errada. Assim, também é importante frisar, por exemplo, as pessoas tendem a achar que consultoria é receita de bolo. Mas não é. Não tem como eu fazer o mesmo bolo em todas as empresas que eu passo. Verdade. Então, elas têm, tipo assim, provedor, eles conversam muito, eles são muito parceiros. Então, eles tendem a achar que o que dá certo no provedor do amigo vai dar no dele. Verdade. E não é, entendeu? Então, tipo assim, a consultoria, quando chega, ela tem uma realidade diferente, ela tem pessoas diferentes, problemas diferentes. Apesar de ser o mesmo sistema, e você achar até que seja também o mesmo setor, que é o mesmo setor, mas não é a mesma forma de resolver. Exatamente. Então, a gente também tem que tirar isso da cabeça. Não tem receita de bolo para consultoria. Então, toda consultoria é um projeto novo, é uma coisa nova. Bem personalizado. Bem né? personalizado. Até porque muda as pessoas, né? E muda os processos. Apesar de, normalmente, os provedores, eles tendem a usar o mesmo sistema, né? Eles usam um sistema em específico.
Eles vão saber. E aí, eles acham que é a mesma coisa, mas não é. Às vezes, no sistema, tem uma área que eu uso de uma forma e o meu parceiro usa de outra. Então, não tem como ser receita de bolo. Então, a consultoria entra aí com esse serviço bem personalizado, exatamente, né? Porque tem que Né? diagnosticar, Importante, pessoal. às vezes, não são as mesmas pessoas, a vontade da pessoa de fazer a mudança não é a mesma. Tem empresas que o consultor chega que já está com aquele mindset de crescimento, né? E tem empresas que você tem que aplicar esse mindset de crescimento primeiro. Verdade, é verdade. Então, tudo isso também conta para fazer Esse a consultoria. ponto que a Rebeca tocou é bem importante, porque o grau de sucesso da consultoria, na verdade, depende muito também de quem está à frente do projeto no lado do cliente. Então, quando a pessoa entende a importância, né, do projeto, da mudança, de uma gestão mesmo focada em indicadores, em resultado, aquela coisa mais pragmática, digamos assim, da parte da gestão, né? Aí flui de uma forma mais tranquila, digamos assim. Agora, quando a pessoa que está à frente lá do outro lado não entende a importância, aí o projeto praticamente ele não flui, né? É porque a consultoria fica esbarrando na liderança, né? Exato. Que o líder tem que estar do lado da consultoria, né? Para fazer funcionar ali. É muito importante quando as empresas contratam consultoria, que a liderança daquela empresa, ela esteja voltada para a consultoria. Para a ideia da consultoria. Porque senão a gente vai começar, vai agir, e na hora de aplicar, ele vai, não, desfaz aí e tal. Sempre foi assim. Aí não vai ter o resultado que ele queria no final. E pegando o gancho que ela falou da ideia da consultoria, né, muitas vezes a gente implementa ali algumas coisas, mas assim, a solução ela é sempre construída, né, de maneira conjunta. Nunca a gente chega e impõe uma solução, porque não tem como. A gente como ela falou, não é receita de bolo. Então a gente constrói uma solução para cada caso. E essa solução ela tem que ser a 4 mãos, tem que ser desenvolvida em conjunto. Por quê? Porque às vezes a gente chega com uma ideia que não é viável implementar no cliente, entendeu? Então ele vai se frustrar com a consultoria, com o resultado, etc. Então a gente tem que trazer algo que seja viável para aquele momento que o empresário está experimentando, para aquela fase, para o grau de investimento que ele tem, tipo, o que ele tem disponível para investir no projeto, né? Porque toda mudança, você tem um investimento, né? Eu vou mudar a minha maneira de gerir minha empresa. Antes eu não tinha medição de nada, não media nenhum tipo de dado, não tinha nenhum indicador, agora vou passar, medir, então você tem um custo aí, seja através de um sistema novo que está sendo implementado, seja através de uma forma nova de trabalhar, enfim, exige isso, né? Então vai depender muito desse engajamento do cliente. Assim, essa pergunta vai ser direcionada a vocês dois e aí sintam-se à vontade para poder complementar certa resposta. Mas assim, já aconteceu de, por exemplo, o Felipe falou muito bem que a consultoria tem vários produtos. Já aconteceu de, por exemplo, o cliente ele expressar uma dor muito aguda em um ponto e quando a gente chegou, a gente descobriu que na verdade essa dor era só uma pontinha do iceberg e no final tinha muitas outras coisas que estavam enveredando naquela dor. Contem um pouco mais, se isso já aconteceu com algum projeto de vocês. Queria que vocês falassem um pouco o que vocês já tiveram de experiência sobre. Totalmente. Isso acontece, na verdade, eu diria que não acontecer é uma exceção, na verdade. Porque normalmente, quando o cliente nos procura para expressar alguma dor, normalmente o problema está em outro lugar, né? Isso acontece muito assim, muitos provedores nos procuram, a gente sempre começa na parte financeira da empresa, né? Na parte da gestão financeira. E quando a gente entra na gestão financeira, que é o coração da empresa, né? Eu costumo dizer que a gestão financeira, ela é na verdade o reflexo de todas as decisões que são tomadas na empresa. Sim. Então, quando você toma uma decisão, ela vai impactar onde? Lá no financeiro, em última instância. Então, o financeiro reflete o conjunto de decisões tomadas pelo empresário. Então, quando a gente atua no financeiro, a gente descobre, né, diversas falhas ali de gestão, de processo, de comunicação. Enfim, é onde a gente descobre que o estoque não está bom, como a Rebeca colocou, que normalmente não está. O compras tem que organizar. O compras não tem, exatamente. O atendimento tem que reter mais cliente. Porque normalmente todo problema tem uma causa raiz, né? Exato. E a consultoria age como se fosse um médico. O cliente chega, ele conta as suas dores, a gente tem que diagnosticar e dizer de onde que está vindo aquilo ali. Exatamente. É como o Felipe disse, normalmente sempre sangra no caixa.
Porque o empresário, normalmente, ele sente quando dói no bolso, né? Para ser sincero. Quando dói no bolso, ele começa a sentir. O que antes ele via ali em processo, mas assim, não, tá chegando dinheiro, então dá pra empurrar um pouquinho mais, né? Na hora que não dá mais para empurrar, é a hora que ele, não, agora eu preciso de uma consultoria. Verdade. Eu preciso organizar. Exatamente. E aí uma questão que a Rebeca colocou, que aí vai até uma dica aí para quem está procurando consultoria, né, ou quem está passando por algum momento desse de dificuldade, é porque assim, na verdade, normalmente a pessoa vai procurar uma consultoria quando o negócio já está bem complicado. Né? E na verdade, você deve, como que eu oriento? A pessoa deve procurar uma consultoria, na verdade, quando o caixa está bom, quando você está tranquilo. Por quê? Porque esse é o momento que você tem na sua empresa, que você está com caixa, né, para investir, e você precisa sair de um patamar X para um patamar Y superior. Para você sair de onde você está, para você para uma situação melhor, tem que haver um investimento numa consultoria, porque você, teoricamente, você chegou até ali com as suas próprias forças, você precisa de alguém para te orientar para você atingir outros patamares, expandir a empresa, etc. Só que isso não acontece. Então, assim, justamente quem tem essa visão são aquelas empresas que saem de uma posição de pequena para média, de média para grande, né? E de grande para gigante, eventualmente. Então, é justamente o momento que você tem, justamente quando você está bem, e não quando você está mal. Mas se tiver mal também, a gente resolve. Isso que o Felipe falou é muito importante, até uma dor. Essa questão de investimento, a gente viu que provedores, no geral, eles tiveram que fazer grandes investimentos. E alguns investimentos pode não ter sido tão assertivo. Então, aí já descobriu, né? Ali você já deixa descoberto ali o seu caixa de alguma forma. Exatamente. E aí tu tem que voltar pro teu interno, certo? Então, essa questão de investimento é muito importante para provedor, porque se ele investe numa área que ele tem que investir com bastante dinheiro, porque quando você implanta uma rede é bastante dinheiro, se não tem retorno, aquele teu investimento fica meio que... Exatamente, isso que a Rebeca colocou é importante, por quê? Porque o provedor, justamente isso, normalmente o que está à frente, o empresário que está à frente, ele tem muito conhecimento técnico, mas ele não tem o conhecimento da gestão financeira, um deles, né? Então, o que acontece? O cara às vezes pega um capital ali para poder investir numa rede, ele pega um capital de curto prazo, que ele já vai ter que pagar já eventualmente no próximo mês, ou daqui a 3 meses, ele vai ter que começar a pagar aquele dinheiro, aquela dívida, e ele investe o quê? Em rede, que é um investimento de longo prazo, ou seja, eu peguei o dinheiro, coloquei numa rede que não vai me dar um retorno imediato. Eu tenho que botar cliente nela, ou seja, eu peguei dinheiro, investi num negócio que eu vou ter que depois investir de novo e botar o cliente. Então, às vezes, o empresário não faz essa conta, porque ele está investindo num negócio que ele vai ter que investir mais para colocar o cliente para depois ver o retorno. E tem muita gente que investe em áreas que você não consegue colocar o cliente na base tão rápido. Aí é onde já começa a acontecer, né, o descasamento ali do caixa, etc. Estou entendendo. Então ele vê muito potencial, só que o retorno que ele espera ali, de repente, daqui a 3 meses eu vou começar a ver o dinheiro entrando, na verdade demora 6, demora 1 ano, e aí é onde começa esse desencontro, normalmente, né? Esse investimento tem um payback de 1 ano, né? Para voltar o retorno. Depende, na verdade, né? Depende, assim, o payback, se for do material que a gente chama que é o kit de instalação, vai ser talvez até um pouco mais rápido. Mas aí quando você fala o payback no total, que é instalação, né, mais a infraestrutura, é lógico que quando a gente fala de payback aqui, a gente vai falar um número que eventualmente vai variar de provedor a provedor, o acesso que ele tem, o preço que ele consegue, etc. Mas é 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, depende, vai variar um pouco. Mas é isso o retorno que ele vai ter quando você coloca na conta infraestrutura, mais o kit, todo o investimento que ele vai fazer para estar lá na casa do cliente. E aí, pegando esse gancho da Rebeca, né, muitos provedores eles têm muito pouco medição de dado. Ele não sabe, por exemplo, o tempo médio de permanência do cliente na base, que é um dado, né, crucial para o negócio dele. Se eu estou investindo e meu payback é de 1 ano e 6 meses, esse cara tem que ficar na base no mínimo esse tempo para ele se pagar, no mínimo, né? Para sair no 0 a 0. Então, assim, tem que ficar mais tempo. E muitos provedores, eles não têm essa ideia, não mede, consequentemente não controla esse indicador, consequentemente tem resultado. E esse dado é importante porque a consequência de você não medir, de você não saber, ela vem no longo prazo. Então, eventualmente, o provedor, a gente ouve muito isso aqui, aí chega o provedor, não, mas sempre deu certo, agora meu caixa fica sempre no 0 a 0, não sei o que está acontecendo, e a gente vai, aí começa a investigar e vai vendo, óbvio que os motivos são variados, mas um deles é esse, o cara não sabe quanto tempo o cliente passa na base, consequentemente, se está valendo a pena o investimento dele ou não. É porque a gente fala num cenário que o cara tem que crescer, que ele cresce investindo,
Ele tem que organizar internamente a empresa dele, tem que ter um bom atendimento, tem que ter uma retenção de clientes, tem que ter um estoque girando bem, tem que ter o técnico na rua atendendo de forma correta. Então, assim, é muita coisa para uma só pessoa pensar, realmente. Se ele não tem ajuda, não tem apoio, suporte, ele pode se perder pelo meio do caminho. Exatamente. Bem colocado. E é um dos motivos pelos quais a gente insiste muito quando a gente entra no cliente, na questão justamente dos processos. Porque assim, você não tem como... A empresa que começa a crescer, no começo o empreendedor tem total controle. Começou a crescer demais, muita gente para você dar conta, você tem que começar a delegar. Daí a importância que a gente falou no começo da gestão de pessoas, de colocar pessoas certas no barco, que vão pensar a solução do seu negócio junto com você, e não você pensar tudo sozinho, porque não tem como, né? Porque não adianta você ter uma pessoa que faz o mais normal, né? A pessoa tem que estar alinhada contigo, tem que ter... A gente parece até clichê, mas a pessoa tem que ter senso de dono. É verdade. Porque quando ela está na liderança de uma empresa, ela não pode pensar só como colaboradora, ela também tem que pensar pelo lado da empresa. Da empresa. Então ela tem que medir. Que o líder é aquela coisa, né? Ele é o reflexo do dono. Ele precisa ser o reflexo do dono, emitir através dele a cultura da empresa, né? Porque senão como é que as equipes, né, vão estar alinhadas a isso? Aí eu te pergunto, como é que eu vou tomar conta da minha empresa se a pessoa que é meu gerente, eu não confio? Exatamente. Não gira, né? Eu não consigo sair nunca do operacional. Eu fico com um pezinho ali e outro aqui. Eu não consigo. E ainda aumenta o grau de desconfiança internamente, né? Querendo ou não, isso pode gerar um problemão. É outro problema que acaba gerando. Perfeito. A gente queria saber, né, também um pouquinho, vocês falaram aí essa questão de investimento, e a gente sabe que a Cortez está com esse projeto, né, desse investimento fora do país. Felipe, sim. conta um pouquinho pra gente aí, dá uns spoilers pra gente do que está acontecendo aí. A pandemia, né, ela trouxe diversas situações para os provedores de internet. Tudo isso que a gente já falou aqui, né, da questão de crescimento exponencial, de dificuldade na gestão, etc. Mas ela também gerou, aí eu não sei se foi, na verdade a pandemia, acelerou o processo. Houve muito processo de aquisição dentro desse mercado. Muitas empresas maiores comprando empresas menores. E com isso, o que acontecia? O empresário, aquele pequeno empresário que tinha um negócio, vendia o negócio dele, e embolsava um dinheiro e não sabia o que fazer com o dinheiro. Então aí quando a gente teve a ideia, né, por que não ajudá-los? E alguns, na verdade, tinham esse desejo, né, de dolarizar patrimônio, de morar nos Estados Unidos, etc. Então a gente, por que não, né, auxiliar? A gente já está aqui, já conhece já ali o negócio, o perfil, né, do cliente, etc. Por que não abrir essa oportunidade? Então foi quando a gente decidiu então abrir essa filial, né, em Orlando, para auxiliar, assessorar os clientes justamente nessa dolarização do patrimônio, como a gente chama, né? Ou seja, levar o investimento daqui, em vez de investir aqui, investir lá, ou mesmo às vezes a pessoa embolsa o dinheiro e quer continuar aqui, mas quer comprar uma casa lá, enfim, ajudar, né, nessas decisões aí de investimento. E é isso. Serginho, mas alguma pergunta, algo a acrescentar? Não, eles esclareceram muito bem todas as nossas perguntas, assim, e explicaram também muito bem, cara. Nossa, muito obrigado, gente, por ter comparecido aqui. Muito enriquecedor esse momento. Queria agradecer realmente vocês dois. Show. Bacana, pessoal. Que aula, né? A Cortez Biapina, né, tá aí para o que você precisar, então conta com a gente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Vem aqui, ó. Mentira. Ah, véi. Mentira. Por que, Sérgio? Tem que gravar o podcast de novo. O que houve, Sérgio? Vale, e agora? E faz como? Valeu, garoto.
Só sucesso, chegar? Paulo. Aí, viu? Não. Vai pra lá. Por Deixa eu quê, ver. cara? Ele faz um making off depois do vídeo. Acabou. Pum. Aí Vai. fica uns vídeos. Aí fica lá, pô, esse podcast. Valeu. Eu pensei que o Serginho fosse falar. Então, eu tenho mais uma pergunta. Mas isso aí, tá Só pra bom, foi TV. top. É, pô, isso aí, pô. Me dá meu celular aí, que ainda tá gravando aí, né? Tá gravando. Daí, você grava em 4K? Ixi, aí deve ter sido um 10 GB. Valeu. Tchau. Acabou aqui o Valeu. gás. Desliga aí, parceiro. Bora, cara. Não tá nem aparecendo tua cara. Eu sei, é Tem graça pra tu nenhuma, fazer só- assim. Tá gravando ainda? Tá.